bastidores aconteceram muitas coisas, mas a gente pode dizer aí com toda a fé que até aqui nos ajudou o Senhor. E como a Tainá, né, foi a primeira a falar lá um mês atrás, eu quero deixar claro que isso aqui não é uma pregação, amém? Então, pode ser que, né, eu dei uma pregada pontualmente, mas eu vou ensinar vocês. Eu tenho aí há cerca de 1 ano me preparado, estudado sobre isso que a gente vai tratar hoje, que é o profético, o mover profético, o ofício profético. E eu quero muito esclarecer dúvidas nessa noite. Eu quero muito que você saia daqui entendendo as coisas que a gente está tratando, amém? Eu não quero que você saia com dúvidas, mas sim esclarecido. Então, a gente não vai abrir a Bíblia agora, porque eu vou aí fazer para vocês um panorama, a gente vai abrir bem tudo acerca do profético, e à medida que eu for falando, a gente vai lendo a Bíblia, e eu vou pedir para vocês irem lendo, amém? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar aí dos 9 dons espirituais, né? Um texto muito conhecido. Só um minuto. E nós vamos falar aí de 4 dons específicos. 4 dons que estão totalmente relacionados ao profético. Hoje a gente não vai falar sobre o ofício profético, mas a gente vai focar aí o que é os dons, o que é se mover no profético, o que é uma igreja profética, para a gente entender bem. O primeiro de tudo é que os 9 dons, eles são constituídos de 3 grupos. Então, repete comigo, porque isso é muito didático. 3 grupos. E cada grupo, ele tem 3 dons. Repete comigo, 3 dons. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no grupo, tá bom? Então, a gente tem o primeiro grupo, que é o dons da fala, dons de fala. E dentro desse grupo, a gente tem aí a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. E a gente tem o próximo grupo, que é dons de revelação. E aí vocês já entendem, né? Dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E aí a gente já consegue perceber, né, que alguém profético, ele vai atuar muito nesses 2 grupos, porque ele vai ter o dom de profecia e ele vai ter os dons de revelação. Então, ele vai acessar palavra de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimentos de espíritos. Primeiro, eu vou dar bastante essa entrada nesse assunto, para depois a gente falar mais sobre o profético em si. E, por último, os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de cura e o dom de operações de maravilha, que é sinais e maravilhas. Então, visto aí esses 3 grupos, a gente vai falar de 4 dons. E aí eu imagino que vocês já saibam quais são. Dom de profecia, repete comigo, dom de profecia. Então, existe um dom, que é o dom de profecia. E aí existe outro dom, que é o dom de palavra de conhecimento. Repete comigo, palavra de conhecimento. E existe outro dom, que é o dom de palavra de sabedoria. Repete comigo. E o último, que também tem a ver com o profético, que é discernimento de espíritos. Repita comigo. Muito bom. Então, a gente tratou aí dos dons proféticos. E para uma pessoa ser profética, eu não estou falando de ser profeta, e sim ser profético. Existe uma distinção, e a gente vai falar sobre ela no domingo. A pessoa, ela precisa atuar em qualquer um desses dons. Amém? Amém? E aí eu quero perguntar para você, para a gente começar. Você aí que estava na sua vida comum um dia e veio um nome de alguém totalmente aleatório na sua cabeça. Nome assim, ó. Tipo, Reginaldo. Esse nome apareceu. Você acha que isso veio de você? E o que é isso? Isso é dom de conhecimento. O Espírito de Deus, ele conhece todas as coisas, ele mergulha nas profundezas de Cristo e ele traz para nós o conhecimento de Deus, amém? Então, a palavra de conhecimento é o primeiro dom que a gente vai falar. Ele é um dom que trata acerca do estado atual de alguém. Não tem quando você está orando por uma pessoa e Deus te dá uma informação?
Deus te fala um detalhe. Deus te fala como é o cômodo da casa da pessoa. Deus te fala, talvez, uma emoção. Deus te fala X coisas, mas isso é sobre presente e passado, nunca sobre o futuro. Você está acessando o dom de palavra, de conhecimento. Deus está dividindo com você o conhecimento dele. Amém? Então, essa informação que a gente recebe, ela procede do Espírito. E nela pode haver um conhecimento tanto pessoal quanto comunitário. Então, eu posso receber uma palavra de conhecimento acerca da Tainá, mas eu posso receber acerca da família da Tainá. E eu também posso receber acerca da igreja que a Tainá está. Ou eu posso receber sobre um estado que a Tainá vai. Vocês estão vendo como vai abrindo? É um leque que vai se expandindo. Então, esse conhecimento ele pode ser pessoal ou ele pode ser coletivo. Amém? E aí, a gente vai ver uma referência bíblica sobre isso. Abrem comigo lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 12. Quem abrir pode ler. Versículo 8 ao 12. Enquanto vocês abrem, 2 Reis 6, do 8 ao 12. Enquanto vocês abrem, eu quero deixar claro isso, que não pode haver uma palavra de conhecimento acerca de algo que eu já sei. Então, se a irmã Aline, a tia Aline já me contou que ela está passando por um problema, a minha palavra de conhecimento não vai ser inspirada no Espírito, vai ser inspirada numa informação que eu já tive conhecimento. Então, nunca é sobre algo que eu estou percebendo ali. Ih, a tia Aline está chorando hoje. Será que é por causa daquele problema que ela me contou há um mês atrás? O nome disso é fofoca, não é dom. E a gente vai falar sobre isso também, porque às vezes a gente usa dessas ferramentas humanas para o exercício profético. E Deus quer desconstruir tudo isso nesse seminário para a gente entender e usufruir do dom perfeitamente. Amém? Então, o dom da palavra de conhecimento é sobre algo que eu não sei. Repete, sobre algo que eu não sei. E isso é fundamental. Então, é sobre presente, passado e sobre algo que eu não sei. Quem abriu aí 2 Reis pode ler. Muito bom. Uau! Vocês leram isso comigo? Como que vocês não estão impressionados? Gente, isso aqui é uma palavra de conhecimento. O rei da Síria armou um plano e o profeta Eliseu não estava ciente desse plano. Mas Deus, e eu vou brincar agora porque a gente tem intimidade, fofoquito foi lá e contou no pé do ouvido de Eliseu e falou, olha, é isso, isso e isso. Eliseu, conta para poder todo mundo saber e beneficiar o meu povo. Porque Deus tem dos seus meios e tudo que Deus faz, Ele comunica aos seus profetas. Então, a palavra de conhecimento, ela foi derramada ali para que Eliseu usufruísse disso para que algo bom acontecesse para a nação de Israel. Amém? Outro momento que isso acontece é Jesus. Jesus, ele chega para Natanael. Quem conhece essa história? E aí, né, Natanael estava lá, todo mundo junto, aí Natanael. E aí ele fala, né, Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Essa palavra é referente a futuro? Não? É referente ao presente?
é referente ao passado. Natanael era uma criança quando isso aconteceu, mas Cristo recebe uma palavra de conhecimento e libera sobre Natanael para que ele seja ativado, porque é aí que chega a chave. Toda palavra de conhecimento, ela vem como uma ferramenta para que a gente desenvolva a profecia, amém? Então, quando Deus te dá uma palavra de conhecimento, você precisa digerir aquilo. É como um alimento mesmo que está na sua boca, e você vai começar a fazer digestão, e aí você vai deixar descer pela garganta e forrar o seu estômago. Ah, entendi, Senhor. E aí você vai lá e Deus vai te dar a profecia, que sempre vai apontar para o futuro, porque palavra profética é sobre futuro, amém? Então, vocês entenderam o que é uma palavra de conhecimento? Eu nunca vou conseguir dar essa aula toda, vai ser impossível. Outra coisa que acontece é que, no ambiente coletivo da igreja, a profecia, ela tem que usufruir de todos esses dons que eu falei. Então, a gente vai falar sobre tratar o dom da palavra de conhecimento, o dom da sabedoria e o discernimento de espíritos. Então, o da palavra de sabedoria, o que é? Vamos ver aí. Palavra de sabedoria. Ele é um dom que utiliza dos sábios conselhos de Deus para a resolução de conflitos. É a sabedoria do Senhor compartilhada conosco, para que possamos dividir seus pensamentos e os desígnios do seu coração. É quando Deus não só divide conosco o seu estado atual, mas a nossa identidade, o nosso destino, a resolução de problemas. E aí, nesse lugar aqui, Deus libera a palavra de sabedoria para destravar as coisas que estão travadas. Então, quando, por exemplo, eu vou dar para vocês o exemplo que eu acabei de viver. Fim de semana, a gente teve o camp, e aí eu vi uma menina, né, que eu nunca vi na minha vida, muito alta, muito magra, com seus 13, 14 anos de idade. E quando eu olhei para ela, eu vi uma palavra, que era atleta, que era esporte. Aí eu fiquei curioso. Eu nunca vou conseguir resolver nada com essa palavra. Minha humanidade pensou isso, né? E aí o Espírito Santo, fica calma, vai digerindo. E eu fiquei digerindo. Isso foi 10 da manhã. Lá para as 3 da tarde, houve um momento onde a gente pôde orar. E eu chamei ela, perguntei o nome dela, que era Duda. E aí eu falei, Duda, o negócio é o seguinte, às vezes Deus me dá umas coisas muito específicas que não fazem sentido para mim. Mas quando eu começo a falar, o sentido vai vindo, porque Deus faz isso. E eu olhei para você e eu vi a palavra atleta. Faz um sentido para você? Aí ela começou a chorar, porque é isso que a palavra de conhecimento faz. Ela começa a descobrir, investigar o coração da pessoa. E aí eu falei, então faz sentido para você. E aí aconteceu palavra de conhecimento. Só que isso não faria o menor sentido se não tivesse dentro da realidade da Duda. E aí Deus me deu uma palavra profética, que era, olha, eu vejo Deus te levantando com um ministério no esporte. Você vai tocar pessoas através do esporte. Você vai brilhar Cristo, revelar Jesus através do esporte. E aí ela, cheia de Deus, começou a chorar, eu comecei a orar por ela. E aí Deus me deu uma palavra de sabedoria, porque ali Deus tinha dado uma palavra de conhecimento e uma profecia. E aí eu fiquei, tá, Deus, você vai fazer. Só que Deus queria provar algo para aquela menina, algo que eu não sabia, mas ele sabia, que era o meio que Deus ia fazer isso. Aí eu falei, Duda, eu estou vendo uma mulher que trabalha com as mãos. Aí a menina desabou, ai, meu Deus. Eu falei, a sua mãe trabalha com algo relacionado à cozinha, né, a fazer coisas, né, esqueci o nome, artesanais, manufatura. E aí ela, sim, eu falei, então, é ela que Deus vai usar para te dar tudo que você precisa, vai ser dentro de casa. E aí acabou. Aí Deus matou o coelho com uma cajadada só, porque ele deu palavra de conhecimento, profecia e palavra de sabedoria, que é o quê? A resolução do problema. Para ela, talvez, até quando eu dei a profecia, quando o Espírito deu a profecia através de mim, não tinha muito sentido. Às vezes a pessoa fica, tudo bem, Senhor, mas como que isso vai acontecer? E aí Deus falou para ela, vai acontecer através da sua mãe. Eu vou dar para ela tudo que você precisa para realizar isso. Então, a palavra de sabedoria é isso, um conselho de Deus, a sabedoria de Deus que destrava o destino. Amém? E isso acontece
Quando a gente está discernindo tudo que está acontecendo no ambiente espiritual. E aí, a gente vem agora para a profecia, que é a melhor parte. Que é o dom da profecia está relacionado a comunicar os pensamentos e os desígnios de Deus sobre algo ou alguém. Então, quando Deus me fala sobre quem a Débora vai ser, Ele não está olhando para agora. Ele não está olhando para hoje. Ele não está olhando para os empecilhos. Ele não está olhando para as dificuldades. Ele está olhando para o futuro. Porque Deus tem essa capacidade de ver além. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Né? Quem conheceu a mente do Senhor? E aí a gente começa a entender. A palavra de profecia, ela fala uma linguagem de Deus, onde Ele acessa a humanidade do profético, do profeta, da pessoa que está se movendo nesses dons, e Ele revela o desejo dEle futuro. Então, não é sobre o agora. Não é sobre o que você está vivendo agora. É sobre o futuro. E aí, nesse lugar, a palavra fala sobre como Deus vê a pessoa, de onde ela precisa chegar e sobre quem ela precisa se tornar. Então, a palavra profecia fala sobre o estado ideal. Repete comigo, um estado ideal. Então, enquanto a palavra de conhecimento fala sobre o agora, o passado, a profecia fala sobre o futuro, um estado ideal. Pega um papelzinho para mim. Papelzinho. A gente vai ver uma referência bíblica sobre isso, amém? 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Obrigada, pastora. 2 Pedro 1, 20 e 21. Quem abriu pode ler. Segunda Pedro 1, 20 e 21. Próximo. Uau, amém. Então, a profecia, antes de mais nada, ela não é sobre nada que provém de interpretação de homens. Deus, Ele sonda os nossos corações. Né? A gente aqui na igreja, por muito tempo, ensinou que nós temos um filtro, e Deus fala a palavra profética através desse filtro, mas aqui a palavra deixa claro que jamais a profecia teve origem na vontade humana, porque do nosso coração não existe bondade para olhar para o João Kleber e falar, esse cara vai ser muito grande, esse cara vai ser muito bom. O nosso coração não deseja isso por natureza, porque o nosso coração é mau. Mas o que Deus vê faz com que a gente libere palavra. Tudo é acerca da palavra, gente. Eu não vou entrar nisso não, porque senão eu vou pregar. Tudo é sobre palavra, desde o Éden. Então, a profecia gera vários efeitos. E um deles é capacitar pessoas em um nível individual ou coletivo. Então, Deus está me capacitando, amém? Mas isso é sobre um indivíduo para um coletivo. Nunca é sobre você isoladamente em algo. Deus está nos direcionando para algo, porque Ele está visando um todo. E é muito importante isso dentro de um mover profético, dentro de uma comunidade profética. A profecia abre nossos olhos para a realidade de quem nós somos em Deus e qual é o nosso verdadeiro eu. A profecia destrava destinos, amém? A profecia também ministra os corações dos incrédulos, revelando a presença de Deus para que a porta da fé se abra em suas vidas e eles sejam levados ao arrependimento. Vamos ler isso em 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25. Eu vou ler para ganhar tempo. 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25. Mas se todos profetizarem e algum induto ou infiel entrar, né, um não cristão entrar, de todos será convencido e sobre todos, em todos será julgado.
e, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. Em outras passagens está revelados. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Então, qual é o motivo de Deus derramar o mover profético? É para mim? É para o indivíduo? É para o meu benefício? Não, é para o coletivo e para que, se caso chegue alguém que não professa fé, ao chegar na igreja, o coração dessa pessoa vai ser revelado, vai ser manifesto. E aí Deus vai revelar para alguém o que está no coração dele e ele vai aceitar Jesus? A palavra está dizendo isso aqui? Ele vai se converter? Não, ele vai adorar a Deus. Ele vai ser capaz de testemunhar que Deus estava naquele lugar. Então, o mover profético é para isso, para a glorificação do nome do Senhor. Amém? E aí a gente entendeu os dons. Discernimento de espíritos, eu vou passar muito rápido, só para vocês saberem aí que é muito importante essa ferramenta, pois o diabo, ele vem para nos enganar. Ele tenta, de formas muito astutas, nos embaçar a nossa mente, a nossa percepção das coisas. Então, o discernimento de espíritos faz com que eu discirna tanto o coração humano, quanto se Satanás está rodeando, se Satanás está querendo fazer algo. E aí Deus faz isso através de quê? De sonhos, de visões, de palavras de sabedoria. Ele te mostra. Você tem uma certeza, uma convicção. Eu da Bleia aqui batendo o pé. Uma convicção. Vem algo sobre você e aquilo ali testifica. É o diabo. O diabo está fazendo isso, sabe? E a gente sabe que é, porque nos foi derramado o Espírito que testifica, para que nós possamos saber e discernir espíritos. Então, a gente passou pelos 4 dons e agora a gente vai um pouco aí falar sobre o serviço profético, que é, para atuarmos nesse serviço, que é sobre um coletivo, a gente precisa entender que a máxima de referência profética é Cristo. Lá em Apocalipse fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Eu amo isso. Porque Jesus, ele que veio nos revelar o coração de Deus. Deus estava cansado dos métodos, Deus estava cansado da lei em si, de toda a prática, de toda a sabotagem humana. E aí ele envia o Filho dele para quê? Para revelar, para trazer a perfeita manifestação de quem ele era. E aí lá em João 5,19, fala que Cristo, ele só executava e só fazia o que ele via o Pai dele fazer. E aí, quando eu estava estudando isso, até caiu por terra uma coisa que eu tinha aprendido há uns meses atrás, e na época fez muito sentido. Mas aí agora eu fiquei, uau, nada que Jesus fez na terra foi por vontade própria. Porque senão esse texto aqui não faria o menor sentido. Jesus só fez o que viu o Pai dele fazer. Então, tudo que ele executou era porque o Pai dele estava executando na eternidade. E aí, por ser uma revelação, ele precisava mostrar para o mundo um serviço pleno sobre quem Deus era. Ele vai lá e executa. Então, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva, ele batiza. Mas tudo isso porque ele era a plenitude da revelação de Deus. E Jesus é o nosso modelo de referencial profético. Então, se você está pegando alguém aí como exemplo, joga essa pessoa fora, porque Jesus é o nosso referencial profético, amém? Não que a gente não possa se inspirar em pessoas, mas seres humanos vão falhar. Isso se chama natureza humana. Olha para Cristo, o autor e consumador da sua salvação. Imita ele, imita o sacerdócio perfeito dele, que vai dar certo, amém? E aí a gente vê que Jesus, sendo esse referencial, sendo esse verbo de Deus, sendo essa palavra encarnada, imagem exata de Deus, ele derrama sobre a igreja dele, como a Tainá pregou lá atrás, um espírito profético que testemunha 5 ministérios, porque ele vivencia isso. Ele se torna profeta, ele se torna sacerdote, ele se torna profeta, ele se torna apóstolo, ele se torna mestre, ele se torna pastor, ele se torna evangelista, e ele pode derramar isso sobre a igreja dele, porque ele foi a primícia.
E aí a gente pega ele como modelo e a gente entende que a profecia tem, por essência, comunicar uma mensagem. E ela sempre partirá da revelação de Cristo. Sempre. Então, se você tem gerado uma profecia, se você está em dúvida sobre algo que você viu semana passada, tenha Cristo como referencial para derramar essa palavra profética, para entregar essa palavra profética. Porque o serviço perfeito está nele. Amém? Outro ponto importante é como ser uma igreja profética. A gente já está vacinado nisso aí, porque eu nunca vi uma igreja tão profética quanto a nossa. E olha que eu já fui Dunamis, Niterói, Dunamis, Barra, Dunamis, só Dunamis que eu frequento, São Paulo. Já fui em outros ministérios, outras igrejas também. E é óbvio que a gente vê, né, o Espírito e a forma como o Espírito age na igreja dele, que eu digo coletiva, mas nós, Fé para Todos, somos uma igreja extremamente... É capaz de, tipo assim, chegar um incrédulo ali e amanhã o cara está sonhando. Tipo, virar do nada e falar, eu tive um sonho. E eu não sonhava, não, sabe? Tipo isso, porque é uma forma que Deus move muito na nossa igreja. E aí eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Que uma igreja profética, ela flui dentro das Escrituras. Então, ser profético não é você ser demais. Não é. Ser profético é você estar pautado nisso aqui. Porque a maior referência profética que a gente tem é a palavra de Deus. Amém? E a gente tem que andar nela. Então, todo serviço individual que eu recebo da profecia, que vai para o coletivo, precisa estar pautado na palavra. Então, se eu receber uma palavra que é contra a Bíblia, descarta, esquece. Esquece essa palavra. Então, para a edificação da igreja e dos santos, a igreja, ela precisa, e Deus tem feito isso, né? Como todo o Brasil, com muitas igrejas, nós temos visto, ele tem tornado a igreja dele de novo apostólica e profética. Ele tem tornado a igreja dele de novo, de volta lá às primeiras coisas, porque Jesus está às portas, e eu não posso falar disso agora. A igreja necessita compreender o seu lugar na história, ela precisa saber quem ela é, e ela precisa entender que ela não pode se basear em cultura, ela não pode se basear em doutrina e nem em ideologias. O nosso fundamento é Cristo. E tendo Ele por referência, nós nos tornaremos uma igreja profética. A gente entende que a nossa contribuição de tudo que acontece aqui é sobre um reino. Então, você não está nessa igreja vivendo sonhos proféticos, palavras proféticas, visões, palavras de conhecimento, de sabedoria, para você passar pela terra, morreu e acabou. Deus está construindo algo na linha do tempo. E a Fé para Todos está incluída nisso. E o nosso serviço profético está incluído nisso. E isso não é algo pequeno, também não é algo para nós nos vangloriarmos, mas é algo que Deus está fazendo, amém? Isso é uma obra exclusiva de Deus e não nossa. E existem dentro dessa percepção de uma igreja profética 4 tipos de visões proféticas que a gente precisa entender um pouco para a gente se tornar cada dia mais uma igreja profética, que é uma visão geral. Repita comigo, visão geral. E essa visão geral, ela fala sobre o propósito eterno de Deus, a vontade imutável dele desde a fundação do mundo. E ela trata sobre a forma mais abrangente do corpo de Cristo. Então, para a gente entender um pouco essa primeira visão, eu estou falando aqui da noiva do Cordeiro. Essa visão geral é sobre a noiva de Cristo, não é sobre a fé para todos, amém? E essas 4 visões, elas são muito importantes para a gente entender o que é ser uma igreja profética. A outra visão é uma visão atual. Então, visão geral, visão atual. E essa visão atual, ela fala sobre o que está acontecendo agora. O que Deus está fazendo para essa geração. E ela coopera para a visão geral, para que ela se cumpra. Então, Deus está fazendo algo com a noiva dele. Lembra que eu falei aqui sobre uma linha do tempo, que Deus está construindo algo? Isso é o todo de Deus. Mas na visão atual, e aí para a gente diminuir um pouco essa visão que está muito macro, Brasil, vamos focar aqui no nosso mapa aqui, Brasil. Na visão atual, a gente consegue enxergar o que Deus está fazendo, já não é o mundo inteiro.
já não é a noiva inteira. É uma parte do corpo, Brasil. O que Deus está fazendo no Brasil vai contribuir e influenciar para a visão geral. Amém? Vocês estão entendendo? Está difícil? Está rápido? A outra visão, que é a terceira, é a visão específica, que é o que ele está falando em cada congregação. Então, é sobre nós como igreja, fé para todos. A visão específica fala sobre cada localidade, sobre a igreja que coopera para o que Deus está fazendo agora e o que Ele vai fazer na visão atual e na visão geral. Então, a gente tem aí o macro, a noiva, o mundo. A gente tem um pouco menor, o Brasil, a noiva de Cristo, uma parte do corpo. E a gente tem o local, que é fé para todos, o que Deus está fazendo aqui, o que importa para Deus aqui. E, por último, a gente tem a visão individual, o que Ele está fazendo em cada um em particular. E aí a gente consegue ver, né? A gente enxerga muito isso aqui. A gente consegue enxergar. Quem aí no profético já acessou acerca do mundo? Levanta a mão aí, galera. Vamos se identificar. Aí, você já saiu da visão individual, da visão específica e da visão atual. Você já está um pouco mais no macro. Por quê? Deus foi abrindo a sua percepção, Deus foi expandindo os seus horizontes. E aí, quem já saiu do individual e foi para o coletivo? Quem já saiu do individual e foi para o coletivo? Levanta a mão, Débora. Levanta a mão, Ellen. Vou envergonhar vocês, Jéssica, Rani também. Todo mundo é profético nessa igreja. Fabiana, por favor, Fabiana. Então, o que acontece? Sai do indivíduo, sai sobre o que Deus quer fazer, Natália, também. O que Deus quer fazer na Natália. E aí já vai para a família da Natália, a igreja da Natália. Vocês estão entendendo? Então, cada uma dessas visões coopera uma com a outra para que se cumpra o desejo soberano de Deus. O que Deus, para a gente acessar essa visão, entender, a gente precisa fazer perguntas como: o que Deus está fazendo em mim? O que Deus está fazendo na minha igreja? O que Deus está fazendo no Brasil? O que Deus está fazendo no mundo? São perguntas que eu me faço todo dia. A gente tem que se fazer essas perguntas, porque senão a gente fica muito limitado ao eu, ao que Deus quer fazer em mim, ao que Ele quer trabalhar em mim, a palavra profética que eu recebi. E aí se torna muito só sobre o eu. Uma igreja sem visão profética, ela é uma igreja fragmentada. Ela é uma igreja que não tem unidade. Ela é uma igreja que está se despedaçando aos poucos, porque ela não está conseguindo enxergar esse macro de Deus. Ela não está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo no decorrer das décadas, no decorrer dos anos. Ela perde a noção de coletividade e ela esquece que Cristo declara que nós somos um corpo. Então, seja a igreja do Brasil ou a igreja da Europa, Deus está fazendo algo com a noiva dele. E a gente, como igreja, precisa ter essa percepção, essa visão, essa cosmovisão. O mover profético da igreja aponta para o aperfeiçoamento dos santos e a preparação da noiva de Cristo. A profecia, ela nunca foi sobre só um homem. E a gente precisa parar de pensar em nós mesmos e começarmos a ter referência que o que Deus quer fazer. E muitas das vezes a gente trava nisso, né? Eu recebi uma palavra de conhecimento da Natália. E eu travei. Não, mas se eu for falar com a Natália, ela vai achar que sou eu. Só que, tipo assim, a Natália não faz ideia. E você não faz ideia do que a Natália está passando. Mas Deus te mostrou. Arrisca, faz aquela jogada de iniciante que a gente usa muito, que faz sentido para você? Isso sempre funciona, porque a gente tira da gente esse fardo de que a responsabilidade é sua, é minha, e não é. O trabalho que está sendo executado é do Espírito, amém? A gente precisa começar a acreditar. E aí que entra um pouco, e eu preciso passar por isso rapidinho, a gente está com tempo, a questão meritocrática. A gente vive num mundo muito meritocrático. E, às vezes, a gente deixa que essas ideologias, esses pensamentos baseiem a nossa vida na palavra de Deus e nos dons, no exercício dos dons. E a profecia não é sobre mim, não é sobre você. E isso tanto para dar quanto para receber. Não somos detentores das palavras proféticas, do que Deus vai fazer. Se você não cumprir o que Deus quer fazer para a sua vida, Ele vai levantar outra pessoa. Deixa eu te frustrar com isso, tá bom? Porque os planos de Deus são imutáveis.
E ninguém frustra os planos de Deus. Nossa, Jéssica, você está falando então que eu sou descartável? De forma nenhuma. Deus entregou o Filho dele para que você morresse e ganhasse vida eterna. Você só não vai ser participante do que ele está fazendo. E é uma escolha individual de cada um. A gente escolhe ou não participar. Então, a gente tem que tirar esse referencial de que, não consigo. Gente, eu acho que é por isso que Deus me levantou e me escolheu e me capacitou, assim como cada um de vocês, para esse momento, para o dia de hoje. Porque um dia eu estava na Lapa, tremendo, chorando, recebendo uma palavra que Deus me deu, derramou em mim uma urgência sobre levantar Samuéis. E a gente foi batizando um a um no retiro, né? Todo mundo batizado lá, com fogo, com a unção de Diana. A pastora... Todo mundo sendo cheio do Espírito Santo. E aí a gente viveu aquilo e eu fiquei, uau, foi isso. Cheguei na Lapa, Deus falou, vai lá agora e fala para Alessandro Vilas Boas. Aí você está filmando, você vai ver isso um dia, Alessandro. E eu fiquei tremendo e falei, Tainá, Deus está me mandando entregar uma palavra para o Alessandro e eu não vou. Ela, você vai. Aí eu não vou. Você vai. Aí eu, quer saber, eu vou. Eu vou porque não sou eu. Nada bom vem de mim. E sabe o que eu falei para o Alessandro? Que ele iria para fora, que ele iria para as nações, que ele iria gerar o que ele gerou no Brasil em outro lugar. Cara, Alessandro era desse tamanho na época. E aonde que ele está? E foi porque eu falei, não, porque certamente Deus ia usar outra pessoa. Mas a chave para essa vida profética é obediência. É obediência. E é por isso que vocês vão me ver mesmo falando. Eu vou falar e eu vou falar, Senhor, agora está contigo. E vou orar para que se cumpra. E vou velar pela palavra. Mas a gente tem que tirar esse encargo dos nossos ombros. Porque às vezes a gente joga esse peso, né? Não, mas tem gente aqui mais capacitada que eu. Mas Deus quer usar você. Mas foi para você que Ele revelou. Mas é um corpo, não é sobre um capacitado. É sobre um exercício para toda a igreja. E é isso, gente, é um exercício real. É como se a gente estivesse num campo de futebol. E, sabe, Deus está preparando alguns, levantando alguns, escalando alguns. Eu sou péssima com futebol, mas vocês entenderam a referência. Então, é isso. A gente precisa tirar isso dos nossos ombros, amém? Deus que está fazendo é através dele e é por ele e não é sobre nós. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Pode ler bem alto para mim? Eu amo esse texto. Uau. Em outras versões está, não havendo profecia ou revelação, a igreja atrofia. E eu quero falar um pouco sobre isso. Porque houve um tempo na nossa história de igreja, agora eu vou falar da Fé para Todos ainda, que nós não tínhamos a profecia. Nós não estávamos mais sobre esse ambiente profético. E a gente não entendia o que Deus estava fazendo, e Deus começou a levantar levantar dois. E aí esses 2, 3, que vai... Parece que é uma gripe, sabe? Vai pegando. É quase como uma virose no mundo espiritual. E aí essas pessoas, elas começaram a gerar um ambiente profético. E esse ambiente profético fez com que quem lembra surrender e a gente tendo que fazer as pessoas pararem de profetizar. Por quê? Mas por que isso? Por que a Fé para Todos do nada se tornou a igreja de Corinto? Porque nós estávamos sobre um céu aberto. Porque nós estávamos amplamente comendo desse fruto profético que estava sendo derramado, sabe? É como se a árvore tivesse sido sacudida e estava todo o fruto no chão e quem quisesse podia. De verdade, gente, quem quiser. O dom é para todo mundo. E eu tenho as experiências mais loucas que eu já vi pessoa em pecado profetizando. E não é para você chocar que está vendo essa live, não, porque acontece. Porque quando o Espírito de Deus paira aqui, não é sobre o quão santo eu sou para profetizar. É sobre que se eu tenho um dom é irrevogável. A palavra de Deus diz que naquele grande dia haverá alguns que chegarão para ele e dirão, Senhor, mas em teu nome eu curei, eu profetizei.
E Deus vai falar para estes: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ou seja, é sobre quem profetiza? Não. Deus vai usar quem Ele quer. Ele usou realmente uma mula. Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Mas existe uma ordem, existe uma decência, existem algumas medidas para que a gente aprenda, cresça e progrida no exercício profético, como uma igreja profética madura, amém? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quando não há revelação, a gente leu em Provérbios, existe a possibilidade de que a igreja ou a vida se atrofie. Essa definição no dicionário de atrofia fala sobre diminuir a eficácia. Então, está falando sobre morrer? Sobre parar de vez? Não. E foi isso que a gente viveu uma época. Não é que não tinha profecia. Era que a profecia era igual lá em Elias. Ela era pingadinha assim, ó. Tim, uma gota. Pim, outra gota. E aí, quando a gente se arrependeu, e a gente passou por essa fase dura de arrependimento, de choro, e aí o céu rasgou, porque é isso que promove santidade, arrependimento, quebrantamento, é um coração contrito e quebrantado. E aí Deus, ele vem com os dons, o Espírito Santo derrama deliberadamente para quem Ele quiser os dons, porque é acessível. Quando os dons do Espírito se tornam possíveis, mas inacessíveis, a igreja tende a se atrofiar. Então, a gente tem que ter muito zelo de não frear ninguém, e sim ensinar alguém, e sim dar destino para alguém, para que todos fluam. A gente vai ler agora só mais algumas referências. 1 Timóteo 4:14. Alguém abre para mim depois. 2 Timóteo 1:6. E 1 Tessalonicenses 5:19. A gente já está acabando. Quem abriu 1 Timóteo 4:14 pode ler. Nossa, muito quente. 1 Timóteo 4:14. Amém. Paulo aqui está exortando e incentivando Timóteo a reavivar, a reacender o dom que ele recebeu de Deus. Ou seja, ele falou, não se descuide. E a gente pode levar isso para esse sentido que eu acabei de falar. Não deixe que atrofie o dom. E existe isso. Algo que eu não exercito se atrofia. Algo tem fisioterapeuta aqui, a Manu não está hoje, que está se formando, mas é claro isso. Se você parar de malhar, o que acontece quando você volta a malhar? Dor e desespero, e ranger de dentes. É isso que acontece. Por quê? Porque você relaxou, seu músculo está lá, ó, de boa. Aí você dá um incentivo. Bebê, chora, Dorflex, e vai malhar na força da raiva depois. E o dom é exatamente isso que Paulo está tentando dizer. Se você deixar atrofiar, se você parar de orar, igual aconteceu comigo, eu com 12 anos, não sei mais, cansada de ter sonhos horríveis e horripilantes, todo mundo já ouviu essa minha história. Orei para Deus e eu falei, não tinha discipulado, gente, não tinha nada, era só mato naquela época, o cristianismo era mato. A gente está aqui, ó, pegando a foice e cortando. E aí eu virei, tipo, a minha mãe, coitada, nunca me ensinou, a mulher sonha a vida inteira, e eu só fui saber velha. E aí eu virei e falei, depois de um sonho apavorante, bizarro, falei, Deus, eu não quero mais sonhar. Está vendo meu dom aqui na minha mão? Ó, toma de volta. E eu ousei falar isso para Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, não me fulminou por causa de Cristo, e eu segui minha vida. E eu vou te dizer que eu não sonhei? Não, eu não me lembro, mas eu me lembro muito bem que sonhos horripilantes pararam. Até que um dia, Fabiana, eu sempre vou te honrar, Fabiana estava ministrando e eu estava gritando de chorar, de desespero, de dor e de arrependimento. E eu ousei falar para Deus, Senhor, lembra daquele dom? Isso se passaram cerca de 8 anos, gente. Eu já estava quase com os meus 18, 19. E aí eu falei, Deus, lembra daquele dom?
Aí eu fiquei olhando para o céu, assim, pensei, falei, me devolve, vai, me devolve. E foi bem na época que eu disse que a gente estava muito sem mover profético. E aí, garota começou a sonhar de novo, aí esbarrei na tia Aline, e aí pronto, o resto você já sabe. O negócio andou. Por quê? Porque é uma questão de exercício mesmo, e atrofia mesmo. E se você jejua pouco e ora pouco, vai mudar, interferir sim, porque as ferramentas cristãs quais são? Quais são as nossas armas? Jejum e oração. Então, é um exercício que é estimulado pela devoção e pela santidade. E a gente vai fazendo isso e vai expandindo mesmo. Sai do micro para maior e macro e vai crescendo. Próxima referência, 2 Timóteo 1,6. Segunda Timóteo 1,6. Pode ler. Então, de novo, porque lá a gente leu em 1 Timóteo. Na primeira carta, Paulo fala, Timóteo, não despreza, reaviva o dom. E aí, na segunda carta, ou seja, ele obedeceu? Não. Pega a dica aí. Se Deus está falando a mesma coisa para você há um ano, quer dizer que você ainda não se posicionou ou você ainda não obedeceu. Porque palavra profética não é para ficar em prateleira, tá bom? Palavra profética é para a gente executar, exercitar, chorar, se quebrantar para que ela aconteça. Óbvio que existem coisas que Deus vai fazer e depende dele. Mas as que dependem de nós é isso aqui, ó. Torna a lembrá-lo. Ou seja, Timóteo, de novo, mantenha viva a chama. Ou seja, ele falou, eu vou manter a chama acesa por você? Não tem apóstolo e profeta no mundo que possa fazer o que só você pode fazer no seu secreto. É você que tem que manter a chama acesa. Sou eu que tenho que manter a chama acesa. Do dom de Deus que está em nós. Amém? É preciso exercitar os nossos dons com zelo, com ordem e com amor e para o benefício da igreja. Nós vemos na igreja de Corinto uma igreja que estava soterrada em pecado de segregação, em pecado de falta de amor, porque não amar o outro é pecado, em pecado de divisão, em adultério, em... Calma que tem muita coisa de referência aqui. Enfim, era uma igreja difícil, mas era uma igreja que Paulo começa a carta dizendo, porque não lhes falta dom nenhum. Curioso, né? Então, tem alguma coisa a ver dom com não estar em pecado? Não. De novo, eu estou chocando você, eu sei. Não estou te incentivando a viver no pecado, muito pelo contrário. Se arrependa, porque Deus é fogo consumidor. O que eu estou dizendo é que não foi o fato de ela ter todos os dons que isentou ela de ter todos esses problemas. Porque isso é sujeito da nossa natureza humana. Nós estamos sujeitos a isso. E a igreja de Corinto é um modelo e um exemplo para nós de que era uma igreja que tinha tudo, mas pela falta de ter Cristo como a máxima referência, ela não tinha nada, porque ela não tinha amor. Ela não tinha a unidade, a fraternidade. E Paulo exorta essa igreja de 1 Coríntios até o fim de 2 Coríntios. É só exortação, é só arrependimento, é só doutrina, é só como que chama? Excomunhão, que é quando expulsa alguém, chegou ao ponto de expulsar alguém. Excomungação, acho que a palavra é essa. Precisou expulsar alguém, porque é uma medida que foi necessária, e isso mostrava falta de amor. E a gente precisa ter como referencial Cristo. Ele precisa ser o modelo para a gente viver em santidade e no mover profético. O caráter de uma igreja profética fala sobre uma igreja que contempla Cristo. Então, isso fala muito sobre a nossa adoração. Sabe por quê que Deus faz muito aqui? Porque a gente tem uma adoração rasgada. Porque essa igreja ama ficar aos pés de Jesus, essa igreja ama chorar, essa igreja ama contemplar, essa igreja há muito tempo recebeu uma chave de adoração, e Deus, Ele
trouxe a revelação através da adoração. Então, o caráter de uma igreja profética fala sobre uma igreja que pratica Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma igreja profética, ela não tem medo de ver Cristo. Assim como João, ela é ousada. Ela não vê um Cristo preso no madeiro, ela vê um Cristo que já está na eternidade, um Cristo glorioso. E ela adora Ele, ela deseja tanto ser a semelhança dEle, ser uma noiva pronta, que ela tem Ele como referencial. E nós precisamos estar prontos para ser essa igreja. A gente precisa ser uma igreja que não somente profetiza, mas uma igreja que se submete à revelação. E a maior revelação, como eu já disse, é a palavra de Deus. E a revelação é a liderança constituída e a honra que está sobre eles. Uma igreja profética é submetida à liderança. Uma igreja profética é uma igreja obediente. Uma igreja profética é uma igreja que profetiza alinhada à palavra. É uma igreja que não tem olhos para si mesmo, mas para o benefício de todo o corpo. Então, eu não sou o centro do que eu estou fazendo e nem do que eu estou recebendo. Vou repetir isso porque é muito importante. Eu não posso ser o centro do meu ofício, do meu executar algo para Deus. E eu também não posso ser o centro do que eu vou receber de Deus aqui na igreja. Eu preciso ser parte de algo. Eu preciso a todo momento olhar e falar, Deus está me beneficiando porque Ele ama a noiva dEle. Deus está fazendo algo através de mim porque é a igreja dEle que Ele ama, não é você como indivíduo. A gente tem que começar a quebrar esse cristianismo egocêntrico que se raizou dentro das igrejas e destruiu, sabe, esse entendimento de corpo. Nós não somos nós somos um corpo, nós não somos um indivíduo, nós somos um corpo. E isso é ser profético. Aquilo que Deus está fazendo na igreja é mais importante do que Deus está fazendo na minha vida. Porque se o Deus que está fazendo na minha vida não volta para a igreja tudo que Ele fez em mim, isso não é profético. Isso vai parar num livro, eu escrevi isso. Porque tudo que Deus está fazendo em mim precisa voltar para a igreja dEle. Tudo, exatamente tudo. Se existe algo bom em nós, é Cristo, o mérito é dEle. E isso precisa voltar para a igreja. E não é para eu receber tapa nas costas, aplauso. Não é para eu receber mérito, é para que Cristo seja glorificado e entronizado. Tudo aqui precisa ser sobre Ele. E a gente precisa ter liberdade de olhar e falar, irmão, vamos mudar isso, vamos acertar, a gente precisa ter esse espaço, esse lugar, porque tudo que Deus faz, Ele faz através do corpo, e isso precisa voltar para o corpo. Então, vamos tirar essa centralidade aí do nosso ofício, do nosso exercício profético, para a próxima aula, a gente entender o que é ser profeta. Amém?